Bueno, meus amigos. Vamos continuar com a nossa aula de PHP no nosso curso básico. De boas. Na aula passada a gente vimos esse ponto, que era a parte de operadores matemáticos. Nessa aula a gente vai olhar esse seguinte ponto, que é as funções matemáticas. Ou seja, ainda vamos continuar com esse processo de matemática. Funções matemáticas, pelo nome que você pode visualizar, funções, nossa, deve ser algo bem complicado, mas não é. E raramente você usa eles, mas é importante a gente mostrar. De boas, vou logo explicar para vocês como vai acontecer. Já criei aqui uma variável no 1 que recebe 5. Vou logo explicar todo o processo de função para você não ficar só na teoria e pensar, nossa, deve ser difícil. Então vamos ver a prática para você perceber que realmente é fácil. Ou seja, o que é as funções matemáticas que a gente vai abordar? As funções matemáticas que iremos abordar é aquela parte de raiz quadrada, aquela parte de potência, arredondamento de número e etc. Viu como é simples? Viu como é fácil? Só falando desse jeito você já pode ter entendido. Então essa parte aí não é nenhuma função, digamos assim, doideira, com muitos códigos que eu vou ter que executar, que eu vou ter que digitar. Não se preocupe, é só a parte de potenciação, parte de raiz quadrada, não se preocupe. Então, vamos logo de início. Vou digitar aqui, o comando echo. Primeiro vou ressaltar aqui, que o que vamos fazer é, primeiramente, vamos realizar uma potenciação. Pronto, de boas. A primeira parte que nós vamos verificar aqui é a potenciação. Desde o início já devia ter explicado para vocês que quando você digita duas barras, ou seja, barra, e digitar algo após ela, significa que você está só fazendo um comentário nesse determinado código. Ou seja, o que eu digitei aí não vai servir de nenhuma importância, é mais para a parte do programador. Mas vamos continuar. O que nós vamos fazer primeiro é a potenciação. Vou abrir logo o P, aqui, e fechar o P para poder a gente ter uma visualização melhor. Pronto, de boas. O que vamos fazer é a parte da potenciação. Ou seja, vou fazer aqui, deixa eu ver aqui, num 1 elevado a 2 é igual. Pronto, de boas, no 1 elevado a 2 é igual. Vou ter que mostrar o resultado na tela. Ou seja, aqui a gente pode visualizar que quando eu for imprimir, ele vai dizer 5 elevado a 2 é igual. Deixa eu recarregar aqui, falou 5 elevado a 2 é igual. Aqui eu vou mostrar o resultado. Como fazer isso? Vamos digitar a função matemática para poder realizar o nosso processo de potência. Primeiro eu vou retirar esse P aqui, esse fechador de P, para a gente poder concatená-lo também com a nossa função. Como assim? Vou explicar aqui direitinho. A função para a gente realizar uma potência, ela é a seguinte: você digita poll, abre e fecha parênteses, e aqui dentro você vai digitar os seguintes parâmetros. Você vai digitar a base, ou seja, o número base. Se vocês já sabem a matemática, vocês sabem que o número que ele está embaixo, ele é a base, e o número que está elevando é o expoente, ou seja, vai ser o tanto de vezes que ele vai se repetir. Então o que acontece? No 1 ele vai ser a base, coloco vírgula e vou dizer qual vai ser o seu expoente, ou seja, aqui será 2. Quer dizer que eu fazer dessa maneira já vai funcionar? Já. Mas porém vou fazer logo aqui a parte de concatenação e fechar aqui dentro o nosso parágrafo. Você deve estar, nossa, não estou entendendo nada do que vocês digitou aqui. De boas, olha só. No 1 elevado a 2 é igual. Coloquei aqui 2 pontos, e fechei as aspas. Concatenei com ponto, que eu já expliquei para vocês que o processo de concatenação é com ponto. Digitei nossa função, coloquei outro ponto e fechei o nosso parágrafo que aqui estava aberto. Ponto e vírgula, Ctrl S. Vamos recarregar a página e você verá que 5 elevado a 2 é igual a 25. Certeza? De boas. Realmente 5 elevado a 2 é igual a 25. Quer dizer que se, vamos supor, eu queria que fosse 5 elevado a 4, eu teria que substituir aqui, também. Porque aqui é a parte do expoente. Ali é só o texto. Ou seja,
5 elevado a 4 é igual a 625. Tá funcionando de boas. Vou colocar aqui, ó, um BR, só para a gente poder quebrar a linha. E vou digitar aqui, dar um Ctrl C aqui para poder facilitar. Quando você estiver na sua casa, não faça o Ctrl C, Ctrl V, porque senão você não vai conseguir entender ou decorar até mesmo os códigos. Pronto, de boas. Nós já fizemos um processo aqui, ó, de potenciação. O outro processo que vamos fazer é o processo de raiz quadrada. Ou seja, vou criar aqui, ó, uma variável num2, ela recebe 25. E vou digitar aqui nosso determinado eco, vou digitar assim, ó, a raiz quadrada de num2, ou seja, a raiz quadrada de 25 é igual, vou substituir isso aqui, né, essa função, que essa função é aquela função que a gente fez a potência. Pronto, a raiz quadrada de num2 é igual, vamos digitar aqui a seguinte função que vai representar, digamos assim, o cálculo de raiz quadrada. E é simples, você só vai digitar sqrt, abrir os parênteses e digitar a variável que você quer que faça a raiz quadrada. A variável, qualquer número. Vamos fazer com a variável num2, ou seja, eu só tenho que vir e digitar num2 aqui. Só isso. Ctrl S, recarregar. Ou seja, a raiz quadrada de 25 é 5. Realmente, 5 vezes 5 é 25, ou seja, a raiz quadrada de 25 é 5. Quer dizer que realmente funciona? Sim, se eu colocasse aqui, ó, 625. Recarregasse. Ó, a raiz quadrada de 625 é igual a 25. Ah, não sei se realmente está funcionando. Eu sei uma decorada que é 100. Ctrl S, recarregar. A raiz quadrada de 100 é igual a 10. Todo mundo sabe disso. Então agora você pode estar confiando que essa função realmente funciona. Outra função que a gente vai verificar é a função de arredondamento. Como assim? Por exemplo, até mesmo, digamos assim, em notas de prova, sofre um processo de arredondamento. Ou seja, 4,5 ele pode valer a C5 e 4,3 ele pode passar a C4. Como assim? Não estou entendendo. Vou explicar aqui na prática. Vou logo digitar aqui o nosso comentário. Pronto, arredondamento. Vou digitar aqui, ó. Vou digitar uma variável num3. Ela vai receber 2,5. Ponto e vírgula. Pronto, aqui eu vou digitar o nosso comando. Vamos digitar. Ó, o número num3 arredondado é. Pronto, o número num3, quem é? 2,5. Arredondado é. Vou fazer aqui o processo de arredondamento. É só eu digitar round e aqui digitar a nossa variável num3. Ó, o que vai acontecer? Por exemplo, quando a gente está fazendo alguma prova, quando a gente vai ver o nosso resultado, tem determinadas instituições que ele arredonda para mais ou para menos. Como assim? Por exemplo, aqui a gente tem o valor 2,5. Quando você leva essa nota em uma determinada instituição, não é todas, ela arredonda para 3. Por quê? Porque tá em meio, esse 5 aqui, ela tá muito próximo do 10, então ele pega e arredonda logo para o seu número próximo, ou seja, 2,5 vai ser arredondado para 3. Se aqui fosse um 4, ele seria arredondado automaticamente para 2, porque está mais perto do 2 do que do próprio 10. Vou dar aqui um Ctrl S, vou recarregar, vocês vão ver aqui na prática. Ou seja, ó,
o número 2,5 arredondado é 3, como eu falei para vocês. Se fosse 2,4, o número 2,4 arredondado é 2. Simples e fácil. Vamos fazer outra função. Vai ser nossa última função por hoje. Vai ser a formatação de números. Ou seja, vou digitar aqui, ó, a formatação Tomara que quando eu for digitar aqui ele dê certo, porque tem vezes que quando eu estou fazendo esse processo ele dá um erro, mas vamos ver se vai funcionar. Pronto, vou criar aqui uma variável num4, que ela vai receber 1000. Aqui eu vou digitar os comandos, quer dizer, dá um Ctrl V, né? Pronto, vou digitar aqui, ó, o valor num4 em real é. Pronto, o que está acontecendo? Eu vou representar aqui, ó, o num4, ou seja, vou representar 1000 em um valor real. Como assim? Por exemplo, em valor em dinheiro. Vou fazer aqui a parte que vocês vão conseguir entender. Eu vou ter que substituir de novo essa função e digitar o number format. Pronto, eu vou formatar esse número. Qual número eu vou formatar? Vou formatar num4, vírgula 2. É esses dois parâmetros que eu vou ter que colocar. Como assim? Não entendi. Vamos executar que você vai entender e logo vou explicar. Recarregar. Ó, vocês podem ver aqui, ó, o valor 1000 em real é. Viu como está representado bem direitinho? Sim, é mais o que foi que você digitou lá em 2, o que foi que alterou. Por exemplo, eu estou dizendo aqui que o valor num4, ou seja, os 1000, esse valor 1000, ele vai receber como parâmetro também 2. O que significa? O que significa que vai ter duas casas depois da vírgula. Realmente é o que está acontecendo. Depois desse ponto aqui, ó, que é representado como vírgula em linguagem de programação, ele tem duas casas. Sério mesmo, se eu colocar aqui um 4, dar um Ctrl S e recarregar, vocês verão, ó, aqui, ó, depois da vírgula tem 4 casas. Viu? Simples, de boas. Deixa eu logo substituir aqui, né? Carregar. Virou, ó. Eu disse que não queria nenhuma casa depois da vírgula, e assim ele fez. Mas vamos voltar para o 2. Vamos recarregar e vamos finalizar esse vídeo. Viu como foi simples? Viu como foi fácil? A gente viu todo o processo de funções matemáticas. Viu que não é algo tão complicado. Viu que não é algo tão difícil. A gente viu aqui o processo de potenciação. Vimos aqui o processo de raiz quadrada. Vimos o arredondamento de um determinado número. E vimos o valor em real. Simples e de boas. Muito obrigado por assistir até o final. Que Deus abençoe vocês.